Bom, falar um pouquinho antes de chamar a Flávia, esse assunto, suicídio, tô bebendo água, tô bebendo água, 3 litros por dia. Tem uma frase que é a seguinte, ó, só existe um problema filosófico realmente sério, o suicídio. Julgar se a vida vale ou não a pena ser vivida é responder a pergunta fundamental da filosofia. O resto, se o mundo tem 3 dimensões, se o espírito tem 9 ou 12 categorias, vem depois. Essa é uma frase do Camus, no Sísifo, em que ele traz como o problema filosófico central a questão do suicídio. E quem está na clínica é uma questão que para a sociedade é uma questão que mobiliza a sociedade, traz opiniões diversas, contraditórias, enfim, de todos os tipos. E quem está na clínica, quem é profissional da saúde, saúde mental, os psicólogos, psicanalistas, psiquiatras, estão ainda mais em contato com esse tipo de assunto, com esse tipo de problemática. Eu vou falar um pouquinho, antes de chamar a Flávia aqui para entrar ao vivo com a gente, falar um pouquinho do que eu vejo no dia a dia, principalmente como supervisor. A quantidade de pessoas que muitas vezes entra em contato, assim, que quer fazer supervisão, assim, Saulo, eu estou com um paciente que chegou com essa queixa, com essa demanda, ou já estou com o paciente há certo tempo, ele começou com um certo tipo de discurso, parece que está se colocando em risco, estou com medo de aconteça algum tipo de algo ruim, um suicídio, coisas do tipo, enfim. Esse é um fantasma, muitas vezes, para os clínicos, porque é um assunto que é recorrente na nossa área, e sempre desperta muitas questões sobre o porquê isso aconteceu. Tem aí uma série de livros, até estava pegando algum material para fazer algumas lives falando sobre isso, e é interessante, um dos pontos que se debate muito são as motivações, o que motiva uma pessoa a cometer algo do tipo, um suicídio. E aí você tem desde as explicações lá dos motivos do Durkheim, você tem alguns dizendo que é uma questão de desespero, outros falando de vingança, o Gabbard, por exemplo, do Psiquiatria Psicodinâmica, ele traz isso, outros colocam como sendo decorrente ou característico de um certo tipo de transtorno de personalidade, algum tipo de transtorno mental. Então, tudo isso, são várias questões, e antes delas tem todo um porquê. E nesse livro da Flávia, ela traz justamente uma passagem de Foucault comentando sobre isso, que é uma pergunta inútil. O porquê, quando eu falo de suicídio, é uma pergunta inútil. Então, sobre essas e outras, que eu vou chamar a Flávia aqui para conversar conosco, falar, na verdade, vou só fazer alguns apontamentos, umas perguntinhas. E a Flávia, gente, para vocês conhecerem, Flávia Andrade Almeida, ela é psicóloga, ela é mestre em filosofia pela PUC, ela é doutoranda em psicologia clínica pela USP e ela é docente. Ela dá aula na faculdade e é autora desse livro, Suicídio e Medicalização da Vida, reflexões a partir de Foucault. Deixa eu chamar ela aqui, se ela quiser solicitar a entrada também. Não, deixa eu achar aqui. Vamos chamar aqui. 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 Oi. Está aí? É que minha cabeça Tudo bem? cortou Boa noite. agora aqui. Tudo bom, Flávia? Boa noite. Boa noite. Obrigado por ter aceito o convite para falar desse assunto que é tão pertinente, né, tão importante na nossa área. Temos um mês específico que se fala mais disso, mas acho que é um assunto que tem que ser falado em diversos momentos. E na nossa área psi, é um assunto constante, né? É uma questão que marca o tempo todo ali a espreita próximo da clínica.
Então, obrigado por ter aceitado participar Obrigada. dessa Boa noite, apresentação, Saulo. Boa dessa noite para todo mundo conversa. que está aqui com a gente. Bem-vindo. Eu que agradeço, Saulo, pelo convite. É uma oportunidade de falar um pouco sobre isso e é uma oportunidade de falar um pouco sobre o livro também, de um tema, como você disse, tão importante para a gente, para a clínica, para a atualidade de uma maneira geral, né? Então, eu que agradeço. Eu queria que você contasse, né? Acho que muita gente já te conhece aqui, mas Com, nem todo mundo te conhece. Queria que você contasse um pouco sua trajetória. Você conto. pode contar um Vamos lá. pouquinho? Como é que Eu sou você formada em chegou, se você psicologia, está né? aí? Me formei tem mais ou menos uns 10, 12 anos. Logo em seguida da minha formação na faculdade, eu comecei a fazer uma pós-graduação na mesma faculdade em prevenção do suicídio. Só que era uma especialização que tinha um olhar específico da clínica winnicottiana. Então, eu entrei meio por acaso nesse tema, né? Não tão por acaso, porque se eu for pensar, no último ano da graduação, eu atendi uma pessoa super inexperiente, né? E atendi uma pessoa que tinha risco de suicídio. Né? Eu acho que foi um começo de uma trajetória, de um assunto que, como eu brinco, veio atrás de mim, né? Depois da formação, então, voltando, eu fiz essa pós-graduação em prevenção do suicídio, uma pós-graduação de 2 anos, focada no olhar winnicottiano. E eu fui fazer essa pós muito mais por conta de ser o Winnicott do que por conta do tema, né? E aí não parei mais, né? Foi uma coisa que eu fui começando a me interessar por estudar, né? Temas do luto, temas de doenças crônicas, psicologia hospitalar e também a prevenção do suicídio, né? O luto por suicídio, que é uma coisa bem específica também, que é bem difícil também de tratar. Então eu não parei mais. Como eu já, na época da faculdade, eu já gostava do Foucault, já estudava Foucault, já tinha esse interesse, e já tinha também um interesse pelo tema da medicalização, eu acabei decidindo unir duas coisas. Então, eu acabei decidindo unir o meu interesse pelo Foucault e o interesse pelo tema, né? Então, eu fui fazer um mestrado em filosofia, que foi justamente estudar o suicídio na sua perspectiva política, ou seja, o estatuto político do suicídio. Mas antes disso, estudar o estatuto político da vida e da morte no Ocidente, né? A gente sabe, algumas pessoas conhecem, muita gente conhece, na verdade, aquele livro do Philippe Herrier, História da Morte no Ocidente, né? E ele fala, nem sempre a morte foi um tabu. O Herrier descreve muito isso, mas ele não fala por que aconteceu essas mudanças, né? Por que a morte antes não era um tabu e de repente passou a ser? Então, quem oferece uma chave para pensar no porquê isso aconteceu é justamente o Foucault, né? Quando o Foucault apresenta os seus estudos de biopolítica, ou seja, do poder sobre a vida, ele diz: século XVIII para século XIX, a gente tem essa transformação e a morte passa a ser um tabu, né? Daqui a pouquinho eu vou falar mais disso. Então, fiz esse mestrado, e aí virou o livro, né, que é esse aqui que você falou, Suicídio e Medicalização da Vida, Reflexões a partir de Foucault, que é um livro de filosofia, mas nos ajuda a pensar na clínica sim, porque nos ajuda a pensar no todo do tema, né, de uma forma ampliada. Bom, atuo e atuei muito tempo na área hospitalar, então, na área hospitalar eu também acabei atendendo muita gente após tentativas de suicídio, né, que, enfim, é um contexto não muito simples, é um contexto não muito fácil de lidar e de atuar no dia a dia, né? Não, não estou mais na área hospitalar, mas continuo na clínica e continuo recebendo muita gente que me procura, né? Porque ou está enlutada, porque alguém próximo se suicidou, ou porque, de fato, tem pensamentos de suicídio, né? Então, acaba que a minha experiência e o meu estudo faz com que as pessoas me procurem, né? Justamente por conta disso. Atualmente, eu estou fazendo, então, estou na clínica e estou fazendo essa pesquisa de doutorado, unindo, né, o Foucault e o Winnicott. Só que aí é pensando num contexto também de sofrimento, de dimensão sociopolítica do sofrimento, mas não necessariamente de suicídio, né, de uma forma mais abrangente. É uma ousadia, talvez, mas vamos aí, arrumando sarna para a gente se coçar. Aham. É o que a gente Sim. faz, né? Quem vai ter em pesquisa, a clínica em geral, né?
Você falou uma coisa, acabou entrando um pouco numa coisa, outro ponto que eu quero perguntar, mas eu acho que ainda assim tem mais coisas aí. Semana passada eu inventei de fazer uma semana Foucault, né, para introduzir alguns assuntos. Fiquei meio ruim de saúde, não dei continuidade, mas enfim. E claro, eu vejo alguns pontos mesmo que o Foucault ajuda a pensar a clínica, o olhar clínica. E aí a minha pergunta é essa, assim, por que que você já falou que você chegou no Foucault por conta desse grupo de filosofia que tinha, né, estudando esse assunto, mas como é que o Foucault te ajuda na clínica, assim, que contribuição, óbvio que não todas, que não dá para colocar tudo aqui, mas que tipo de Aham. contribuição, que ele Vamos traz lá. para o uso Eu aí do comecei a estudar Foucault Foucault, para a como eu te falei, um clínica? pouquinho na faculdade, né? Desde estudante, e não parei mais. Então, eu comecei, quando eu me formei e terminei a residência em psicologia hospitalar, eu fui me dando conta de que o Foucault tem uma caixa de ferramentas, talvez, que nos possibilita pensar muitos temas, né? O Foucault trabalhou com muita coisa, com muitos temas. E não somente o Foucault, nesse sentido, eu acho que me ajuda. Eu gosto de fazer uma interlocução com a filosofia, porque a filosofia nos ajuda a pensar em absolutamente todos os temas da vida, né? Nos ajuda a ampliar o nosso olhar, e isso, sem dúvida, se reflete na clínica, eu acredito, né? Então, eu percebi que, além de gostar do Foucault, além de ter esse interesse pela filosofia, eu percebi que, de fato, ele poderia ter uma chave para pensar uma das minhas inquietações, que é por que parece que cada vez mais o suicídio está sendo patologizado? Ou seja, é quase que instantâneo as pessoas relacionarem o suicídio com saúde mental, o suicídio com depressão, o suicídio com qualquer tipo de transtorno mental, né? Parece que a relação é automática. E aí isso me deu uma pulguinha atrás da orelha. Como o Foucault fala das questões do poder sobre a vida, isso se reflete no poder sobre a morte. E como o Foucault tem uma grande ênfase no tema da patologização e da medicalização, eu falei, bom, existe aqui um caminho rico, né, fértil, para pensar por que, que a gente diz, primeiro, que o suicídio é um tabu e por que parece que as pessoas estão associando querer morrer à doença. Né? Será que sempre é uma doença? Será que todas as vezes que alguém está manifestando pensamentos de morte ou de suicídio, necessariamente é porque essa pessoa está doente? Então, esse foi um dos, eu não gosto dessa palavra, mas vou utilizar, foi um dos gatilhos, né, para eu ir atrás do Foucault para me ajudar com isso. E eu acho que funcionou, né? De uma maneira geral, não somente o Foucault, mas a filosofia, eu acho que eu costumo dizer que a filosofia e a articulação com a filosofia amplia todo o meu olhar, amplia todo o meu olhar de vida, amplia o meu olhar na clínica, para os sentidos sociopolíticos, inclusive, né, envolvidos no sofrimento, de um modo geral. Então, eu acho que essa é a principal ajuda. E também a principal ajuda, talvez seja o fato de o Foucault focar muito na importância de pensar a história das coisas, de pensar a historicidade das coisas, né? De pensar que tudo, absolutamente tudo, tem uma história. A vida, entendida como um direito humano fundamental, tem uma história. A morte e o suicídio, entendidos como tabus, têm uma história, né? Absolutamente tudo tem uma história. Então, isso faz a gente ter um pouco mais de angústia na vida, porque a gente se torna muito crítico, né? Mas também é importante para a gente não enviesar o sujeito na clínica, né? Para não olhar por uma perspectiva psicologizante, né? Por um psicologismo. Acho que é por aí. Eu queria fazer uma pergunta, não está exatamente ali naquela pauta, mas é uma pergunta que eu percebi em comentários de pessoas, a questão de Tá. medicalização da Vou vida. falar um Você pode pouquinho, falar um pouquinho o que que é porque isso? é uma resposta gigante, né? Dizer o que né? Dizer o que é a medicalização, dizer também, Sim, por sim. consequência, o que é a patologização, é um assunto gigante. E aí eu convido todo mundo de novo a ver mais detalhes no livro, mas eu vou falar rapidamente. Diga. Deixa eu só te dizer só um ponto aqui, porque muitas pessoas mandaram Isso, mensagem
entendendo que isso. medicalização da vida é tomar Essa distinção é medicamentos. importantíssima, porque realmente as pessoas perguntam isso e as pessoas falam isso, às vezes até, enfim, no dia a dia profissional, as pessoas falam assim, eu vou me medicalizar. E a pessoa, na verdade, está dizendo que ela vai tomar um remédio, né? O uso indiscriminado de medicamentos, ou seja, Uhum. a prescrição e o uso, talvez, indiscriminado de medicamentos, não é medicalização, né? É uma consequência da medicalização, é uma das consequências. Mas explicando muito rapidamente, quando a gente fala de medicalização, a gente diz principalmente sobre medicalização da vida. Ou seja, a medicalização é um processo sociopolítico que faz com que todos os processos de vida sejam regulamentados, ou seja, sejam norteados por normas da medicina, por normas médicas, né? Isso começou a acontecer, sobretudo, lá naquela famosa passagem do século XVIII para o século XIX, né? Ou seja, tudo está relacionado com o desenvolvimento da biopolítica, que é, resumindo muito, a entrada da vida na preocupação política. Antes da biopolítica estar vigente, morria-se muito cedo, morria-se, entre aspas, com muita facilidade, não existiam políticas públicas de investimento na saúde, resumindo muito, né? A partir do momento que a gente tem um desenvolvimento de grandes cidades, um desenvolvimento de capitalismo também, ou seja, de um interesse em utilizar as potências econômicas da população, né, as potências produtivas, existe também um interesse em tornar a população saudável, né? E aí, tornar a população saudável é algo que se tornou possível por conta das normas médicas, né? E aí, é claro, isso também é importante, é claro que existe aí, sem dúvida alguma, uma necessidade de isso acontecer, né? Então, assim, o Foucault falar sobre o processo de medicalização, ou a gente ser crítico ao processo de medicalização, não significa que estamos sendo contra a medicina ou que estamos sendo contra os medicamentos. Não é isso. Significa, de novo, que precisamos entender a nossa história, né, para entender os riscos dos excessos de alguns processos. Então, assim, a gente não se dá conta disso, mas a norma médica está em toda a nossa vida. Medicalização da vida é exatamente isso. A regulamentação de todas as esferas da vida, todas, por normas médicas. Então, isso acontece desde a família, desde o momento que eu cuido da gestação, desde o momento que eu digo que a infância, por exemplo, é uma fase específica do desenvolvimento, desde o momento que eu coloco regras de vacinação, de medicação, de alimentação, de saúde e assim por diante, né? Então, assim, a gente quase não se dá conta, mas a gente é norteado por norma médica em tudo que a gente faz. E, de novo, isso tem um sentido de necessidade. Mas qual é o problema disso? O problema disso é justamente uma coisa chamada patologização, ou seja, a transformação de fenômenos, e principalmente de fenômenos difíceis de controlar, em doenças, né? Então, tudo aquilo que escapa do controle, tudo aquilo que escapa a uma norma estabelecida, aquilo que não se controla, comportamentos, fenômenos e etc., podem ser transformados em patologias, né? E quando, por exemplo, eu começo a entender que suicídio sempre está relacionado à depressão, primeiro problema, eu estou pensando que o sofrimento é causado simplesmente por doença e, portanto, é um problema absolutamente individual. Segundo problema, com isso, né? Segundo problema, com isso, eu desresponsabilizo toda a sociedade de pensar sobre formas dignas ou indignas de vida, né? Uma pergunta importante que eu gosto de fazer. A gente pensa em prevenção do suicídio e eu, como psicóloga, me comprometo a pensar na prevenção, trabalho com isso. Mas uma coisa que a gente não pode deixar de ter em mente é por que a gente previne o suicídio? O que a gente vai oferecer de condições para essas pessoas viverem depois, né? Então, não basta dizer, olha, meu paciente quer se suicidar porque ele está depressivo. Vamos dar um medicamento e tudo vai se
resolver. Não é bem assim, né? E aí já vou talvez antecipar uma outra questão, que é o suicídio atualmente, pela OMS, ou seja, pela Organização Mundial da Saúde, é considerado um assunto de saúde pública no mundo inteiro, né? Ou seja, a OMS diz que todos os países do mundo precisam estar implicados em prevenção do suicídio, em cuidar disso. Uma outra coisa que a OMS diz, e que a maior parte dos manuais psiquiátricos, psicológicos também dizem, um suicídio é um fenômeno multifatorial. O que isso significa? Aquela pergunta que você colocou no início, né? É impossível a gente responder por que alguém se suicidou, né? Porque, muito possivelmente, a gente tem muito mais de uma causa, né? Se a gente diz que o suicídio é um fenômeno complexo e multifatorial, significa que estão aí envolvidos, possivelmente, no sofrimento, questões políticas, pobreza, né? Falta de moradia, racismo, homofobia e assim por diante. Então, não é apenas, né, uma questão de saúde mental. E muitas vezes é uma questão de saúde mental, mas é uma questão de saúde mental muito atravessada por questões sociais, né? Por questões econômicas. Por exemplo, um dado importante. A gente tem dados epidemiológicos da incidência maior de tentativas e de atos consumados, né? Então, a incidência maior, por exemplo, entre os jovens, é entre jovens negros e LGBTs. Então, assim, é claro que a gente precisa pensar em sofrimento social, né? Não dá para dizer, vou medicar o meu paciente e ele vai ficar bem, porque ele volta a sofrer preconceito, porque ele volta a sofrer violência, né? Porque ele volta para uma vida precarizada, né? Então, o risco de patologizar o suicídio é o risco de não ser efetivo na prevenção. Quando eu trato esse problema só como doença, eu deixo de olhar para todo o entorno. E é todo o entorno, muitas vezes, que adoece, né? Então, acho que é por aí. Você falou uma coisa, isso que você falou de... Nunca tinha pensado, que você falou de... Você, então, evita, né, a pessoa a ter um ato suicida, coisas do tipo, e o que você pode Exato. oferecer. Que tipo de melhor, o que você tem melhor do que isso? Não sei se é dessa forma que eu vou colocar. Nunca tinha pensado por essa via. Eu lembrei aqui, na nossa conversa, que eu falei do Winnicott, que ele traz uma leitura bem polêmica, em que o Winnicott fala que, em alguns casos, pode ser que o suicídio seja o primeiro gesto autêntico de uma pessoa, né? De uma questão do falso self, e ele fala de vários níveis, tanto pessoal quanto social. Exatamente. Esse gesto autoral. Isso não é uma coisa que eu trabalho no livro, mas isso é uma coisa que eu tenho em mente na clínica, né? E isso é uma coisa que eu trabalhei e que eu estudei bastante nessa pós-graduação que eu comentei com você, né? O suicídio pode estar, claro que a gente não vai generalizar, isso é bem perigoso, né? A gente não está falando de generalizações aqui. Mas o suicídio pode estar relacionado ao que o Winnicott chama de uma vida fútil, né? De um sentimento de que a vida não faz sentido. Ou seja, tem a ver com uma constituição psíquica não saudável, né? Com um falso self, com um sentimento de estar adaptado demais a um mundo e não estar sendo criativo nesse mundo, né? A vida, em algum momento, fica cinza. Isso pode provocar um sofrimento muito intenso. E às vezes eu brinco, assim, né? As pessoas falam que o Winnicott é muito fofinho, mas ele não é nada fofinho quando ele diz isso, né? Ele é bem lúcido e bem assertivo, né? Mas é isso mesmo. E é um tabu? É um tabu. Hoje em dia, essa é o suicídio? ou a primeira ou a segunda, acho que é a primeira questão que eu coloco no livro, que abre o livro. Por que parece que naturalizamos essa afirmação? Porque quando a gente vê, por exemplo, campanha de prevenção, tá o tempo todo lá, né? Precisamos falar sobre suicídio, porque o suicídio é um tabu. Precisamos falar, precisamos. Só que aí eu falei, ué, mas será que é um tabu mesmo? E se for, por que que é? O Foucault ajudou a pensar nisso. O Foucault não tem um livro e não tem
um estudo específico sobre suicídio. A gente tem que ficar caçando passagens dele, né? E trabalhar, como eu chamei no livro, de modo indireto. O que significa isso? Pensar em como Foucault coloca o tratamento que se dá à vida e como Foucault coloca o tratamento que se dá à morte, para pensar a partir daí o suicídio. Então, assim, o suicídio, sim, é um tabu, né? O suicídio é um tabu porque ele tem interdições religiosas, principalmente quando a gente diz, por exemplo, numa sociedade fortemente cristã, né, ou fortemente religiosa, que a vida é um dom divino e só Deus pode tirar a vida, né? O suicídio também, e talvez, sobretudo, é um tabu porque ele foi transformado em um tabu. O que eu digo no livro é o seguinte: o suicídio levanta uma questão fundamental, que é: a quem pertence a vida? Se a gente vive, pelo menos desde o século XVIII, XIX, numa sociedade, ou seja, num contexto político aqui no Ocidente, né, no qual a vida é mais do que um direito, um dever, o Foucault fala isso. A gente tem uma declaração universal dos direitos humanos. E o primeiro direito humano é o direito à vida. Só que o Foucault diz assim: a partir da biopolítica, a vida não é só um direito, a vida é uma obrigação. Se eu tenho obrigação de me manter vivo e saudável, né? Desculpa, se eu tenho a obrigação de me manter produtivo, eu preciso antes me manter vivo e saudável, né? Então ele diz: com o ingresso da vida na preocupação política, estar vivo é uma obrigação. E nesse sentido, só o Estado, diz o Foucault, pode decidir a hora de alguém morrer, né? Então ele diz: foi por conta disso que a morte se tornou um tabu e que a morte deixou de acontecer no espaço público, passou a acontecer no espaço privado do hospital. Então, se eu quero manter a população viva, ativa e saudável, eu preciso esconder a morte, eu preciso gerir a morte, né? Eu preciso interditar a morte. O que é um tabu? Um tabu é uma palavra proibida, né? Um tabu é uma palavra censurada. Se a obrigação é de se manter vivo, aí eu já vou dar um spoiler do livro, então, se manter vivo, querer abandonar a vida é uma transgressão política, né? Então, ou seja, é preciso, é necessário censurar, interditar o tema suicídio para interditar o ato. Ou seja, é preciso regulamentar o discurso, interditar, tornar tabu o discurso, para que o ato fique cada vez mais distante do pensamento das pessoas, né? No livro eu explico tudo isso, né? Mas o suicídio, sim, é um tabu. E uma informação interessante. Claro que o ato de tirar a vida sempre existiu, né? Mas a palavra suicídio é uma palavra do século XVIII, né? É uma palavra recente. E o que significa suicídio? Morte de si, né? Matar a si, ou morte de si, né? Então, ou seja, tudo está correlacionado, né, com um poder regulamentador sobre a vida. Falei pra caramba. Muito bom. Não, mas é ótimo isso, né? É ótimo. Vou comentar aqui, que essa pergunta do tabu, quem tinha mandado aqui foi a Maia Martins 3, que ela colocou assim, ó: por que as pessoas dizem o tempo todo que suicídio é um tabu? Tenho a impressão que cada vez mais acham que suicídio é sinônimo de depressão. Você acabou abordando tudo isso, né? De alguma forma. E acho que tem aquela coisa, né? Quando... Isso eu já escutei muitas vezes. Quando alguém comete suicídio e não tem uma depressão por trás, dá um bug, assim. Não tem sentido, né? Parece que você tem uma depressão legítima. Ah, não, é depressivo, ok. Exatamente. Você não tem... É uma coisa, assim, sem dúvida sentido. alguma, eu acho que eu já falei isso para você, mas vou falar isso para todo mundo agora. Eu gosto de dizer que eu penso o suicídio talvez em duas frentes que se complementam, né? Uma frente política que me ajuda a pensar o que ele significa na nossa sociedade, e uma frente de prevenção, de pensar o sofrimento, independente de transtorno,
independente de categoria patológica, né? Sofrimento é sofrimento, independente do nome que ele tem, né? Independente se ele está legitimado pelo saber médico ou não. Às vezes está, mas nem sempre, né? Então, eu falo assim, o suicídio, do ponto de vista do sofrimento, quando a pessoa se suicida, a cena que ela deixa, né, é muito trágica, é muito violenta, gera muita dor, né? O luto de suicídio, ele é absolutamente dolorido, demais, né? E todas essas questões políticas interferem no luto. Por quê? Porque o luto do suicídio gera culpa. As pessoas ficam pensando, será que eu fiz alguma coisa? Será que eu poderia ter feito diferente? Ou gera vergonha também, né? Porque o suicídio é todo cercado de tabus morais. Então, quem está de luto por suicídio está sofrendo também com esses tabus morais. Está sofrendo também com esses tabus políticos, né? Geralmente as pessoas falam assim, principalmente quando alguém famoso se suicida. Ai, mas ele era tão jovem, mas ele tinha tudo, ele era rico, milionário, não sei o que, não sei o que lá. Será que ele estava depressivo? Primeira pergunta, né? Será que ele estava depressivo? Talvez sim, talvez não, mas muito possivelmente estava sofrendo muito, né? E não conseguiu dar um destino para esse sofrimento, acabou tirando a própria vida, né? Então a gente precisa pensar no todo, eu acredito. Não dá para pensar só no indivíduo que está sofrendo, tem que pensar no entorno, né? Então não dá para pensar só em depressão. Desculpa. É, isso que você coloca é muito legal mesmo, né? Eu acho que o Foucault, uma das. Eu conheço pouco Foucault, eu estudo por conta própria, não sou um expert nisso, mas essa questão de trazer para uma macroestrutura, né? Eu posso pensar no Isso, sujeito com o seu isso. sofrimento, inclusive com a sua depressão, pode realmente ter a questão Sim, depressiva, que também pode ser pensado politicamente, né? Como sintoma dos capital, decorrente de um capitalismo exagerado, de uma, isso, né? Ou isso. como tem lá na Sociedade do Cansaço, você tem que ser produtivo, você tem que ser, né? Mas acho que é legal quando você traz isso, porque a clínica ela ganha uma dimensão gigantesca, né? Como você coloca esses polos, Isso, né? A clínica e a política, isso, mas que uma coisa também não está isso. separada da outra, uma tá sustentando a outra, né? Então, pontos. Deixa eu ver se temos aqui. Ah, tá. Bom, seguindo nisso, já que a gente falou de tabu, essa é uma questão que eu me pergunto várias vezes, me perguntam várias vezes. Quando chega o mês da prevenção, me perguntam muito. Você já falou um pouco sobre isso, mas eu vou querer ser mais específico. Que é assim, o quanto falar pode estimular ao Uhum, suicídio, por exemplo. Se você começa a falar mais abertamente, isso poderia ser um estímulo. Ou falar pode ser uma forma de realmente prevenção. Por que eu falo isso? Porque quando eu sou aquela série Third Reasons Why, que traz esse assunto, eu comecei a receber gente mandando, olha, você viu que aumentou o índice de suicídio dos jovens após o lançamento dessa série? uhum, uhum, Enfim, uhum. parece aquela coisa, então não vou falar para não acontecer, como se fosse mágico isso. Né? O Legal. que você pensa Muito boa disso? O que pergunta. você pode É falar uma para a coisa gente que as sobre pessoas isso? perguntam para mim também. E eu me lembro que na época dessa série, muita gente vinha me pedir para assistir, para eu falar o que eu achava, né? É assim, claro que eu preciso pensar num campo técnico. Então, a minha opinião sobre a série acho que não é o mais importante. Mas a série, se a gente diz o seguinte, se a gente diz, primeiro de tudo, que não tem como responder por que alguém se suicida, né? Essa é uma pergunta infértil, diz o Foucault, né? A gente, às vezes, é muito frequente, a própria pessoa que tem pensamento de suicídio não sabe por quê. Se a gente pergunta muitas vezes, por que que você quer morrer? Não sei. Só sei que está doendo muito. O quê? Não sei. Às vezes o sofrimento é difícil de nomear, né? Quem é clínico sabe disso. Então, assim, além de não ter nenhum benefício em perguntar por quê, né? A gente talvez não conseguisse responder. E essa série, além de trazer um porquê, trouxe 13. Ou seja, trouxe 13, trouxe 13 culpabilizações de pessoas, né? Culpabilizou 13 pessoas. Pelo pouco que eu me lembro da série, foi isso que aconteceu. Ou seja, 13 motivos pelos quais a pessoa se suicidou.
Isso é um desserviço, né? Existe uma regulamentação. A gente é crítico de medicalização, mas a gente precisa ter responsabilidade, né? Existe uma regulamentação também da OMS que diz o seguinte: existe uma coisa, e existem pesquisas sobre isso, existe uma coisa chamada efeito contágio. Então, às vezes, alguém tem notícia de um método e faz igual, né? Então, assim, existe um documento da OMS preconizando todos os critérios para noticiar suicídios e também para tratar de suicídios em obras de ficção. Então, assim, existe uma preconização de que não seja mostrado em filmes, em séries, coisas assim, como a pessoa fez. Que trate do tema, ok. Que retrate algum suicídio, depende da forma, se for algo responsável. Sem mostrar como a pessoa fez. Ou seja, se a gente pudesse falar de uma outra maneira, sem fetichizar, né? Sem colocar lá muitos detalhes. E a Tá. mesma coisa são nas notícias da imprensa. Às vezes as pessoas ficam estranhando, né? Por que que quando alguém se suicidou, não existiram detalhes? Porque não pode, né? A imprensa não pode colocar detalhes, não pode colocar método, não pode colocar nada disso nas notícias, né? A gente sabe pelas comunicações boca a boca, que tem alguns lugares que acontecem muitos suicídios, mas não são noticiados, porque não pode. Então, respondendo a sua pergunta, a gente pode e precisa falar, mas a gente precisa falar com responsabilidade. A gente precisa falar com cautela e com objetivo, né? Qual é o objetivo de falar sobre isso? A gente precisa tomar cuidado ao falar, né? E eu gosto de dizer assim, mais do que falar, a prevenção do suicídio, na minha visão, está muito mais relacionada a ofertar espaços de escuta do que evocar a fala, né? Não dá para falar de Sim. qualquer jeito, né? Acho que é isso. Até uma coisa, se você puder comentar sobre isso, você falou da Isso, postagem, sempre que você faz uma postagem, por exemplo, do assunto, você tem que isso. colocar a questão A gente dentro da tem. valorização à vida, não é Eu, isso? honestamente, Você não pode. me lembro muito onde que está isso. Mas existe uma regulamentação, eu não sei se é uma regulamentação ou se é uma sugestão de precaução. Então, todas as vezes que a gente vai, ou escreve artigo, né, para algum veículo sobre o tema, por exemplo, eu já escrevi alguns sobre no Setembro Amarelo, essas coisas. A gente precisa colocar lá. Se você estiver precisando de ajuda, busque suporte profissional e ou ligue gratuitamente no CVV, telefone 188, né? Essa é uma precaução que a gente precisa ter. Porque às vezes, realmente, uma pessoa que está pensando em se suicidar, pode ver alguma, sei lá, alguma live, alguma notícia, algum artigo e tentar entender alguma coisa ali. E isso pode intensificar, né, ou o sofrimento, ou a vontade, ou alguma coisa nesse sentido, né? A gente não, o que a gente sabe hoje é que isso não é balela, isso é verdade, né? Tem estudo sobre isso. Então tem essas precauções importantes. Uhum. Que, aliás, eu quis falar sobre isso porque a gente está fazendo uma live sobre isso e eu Isso, imagino que nesse momento possa ter pessoas assistindo e justamente precisando de algum tipo de ajuda e que pode ser que depois tentem isso, mandar mensagem no isso, Instagram, coisa do tipo, tentando exatamente. falar, mas essa recomendação é sempre Algumas, importante. algumas, algumas vezes eu gosto de, eventualmente, eu ministro treinamentos sobre isso em instituições, em CAPES, eu já dei treinamento, ou às vezes eu mesma faço alguns cursos, porque psicólogo às vezes também fica, como você falou, desesperado. O que eu faço, né? O que eu faço quando essa coisa chega na minha clínica, né? Então, eu falo sobre isso também, e às vezes também dou supervisão sobre isso para psicólogos, especificamente sobre isso, porque eu acho que o assunto, ele demanda que a gente seja mais específico. A minha visão é essa, né? Então, acho que é por aí. Se tiver alguém aí.
Até devia ser Eu acho. deveria ser Eu acho que a gente obrigatório aprende esse muito tipo de pouco. treinamento para psicólogo, né? Desculpa. Porque não, você falando agora, eu acho que trouxe até uma. Fiquei puxando na memória, na faculdade, eu fiz a São Marcos, num tempo bom assim de curso, mas eu não lembro de ter Sim, tivemos aula, suicídio Durkheim, suicídio não sei o que, blá, blá. Beleza. Mas o que fazer, o trato, ou pelo menos um certo protocolo assim, de certas eu fiz coisas, São não tem Judas, isso na também numa faculdade, época que tem acho que São Judas normalmente? era mais, enfim, eu fiz, e eu me lembro de ter tido uma ou duas aulas de suicídio na disciplina de psicopatologia, e também foi uma coisa assim, existe isso, e é isso, né? Isso, é, é, Então, mas você parece um pouco quase um tabu, assim, é, existe isso, mas exatamente. vamos, quase assim, E vamos comigo, torcer para não particularmente, aparecer, porque aconteceu no quinto ano, eu era um nenê, né? Não sabia nada, aconteceu, e eu levei para supervisão na época, e eu me lembro que eu fiquei muito angustiada, porque gera angústia. E eu acho que é para gerar mesmo, né? Eu acho que é para gerar. Não claro. que um profissional de saúde mental seja responsável, mas ele precisa ser responsável pelo ato, eu digo, né? Mas ele precisa ter preparo para lidar com isso. Ou minimamente para dizer, não consigo lidar com isso, eu Sim. vou te encaminhar para outra pessoa, né? Então, a gente precisa disso. Teve até gente perguntou aí no chat antes, perguntando se você vai dar treinamento Costumo, sobre desse costumo. assunto, Eu se você fazia, costuma teve fazer um tempo isso. que eu fazia com mais frequência, nos últimos 2 anos eu tenho feito menos, mas, por exemplo, esse ano eu fiz uma turma em março e daí vou fazer outra em setembro ou agosto, né? E aí eu divulgo aqui no meu Instagram, Psicologia e Prevenção. Pode? Posso sair do script? Mas não, agora uma curiosidade que surgiu aqui, porque e com pandemia, pós-pandemia, clínica virtual, pensando que você faz um treinamento, é diferente um treinamento para uma clínica ali, corpo a É corpo, diferente. ao vivo não, né? Quando, Presencial, é, para o virtual. por exemplo, a gente sabe que tem algumas Né? precauções para atendimento online. Por exemplo, um paciente que está em mania, uma pessoa que está em mania, ou que está com alucinações, que está em claro surto, né? Não dá para atender essa pessoa online. Não vai ficar, não vai dar certo. Então, um outro caso que geralmente é contraindicado que se atenda presencialmente é uma pessoa com o que a gente chama de risco muito alto, ou seja, existe ali um risco iminente de a pessoa fazer algo contra si mesma, né? Quando o risco de suicídio é alto, não é recomendado atender presencial. Então, geralmente eu falo, né? Até com os meus alunos que eu, é, desculpa, não entendi. É virtual. Não dá para atender virtual. Tem que atender Atender virtual, presencial. você diz, quando o risco é Quando o iminente, risco é não. muito alto, a pessoa, por Ah, tá, tá. exemplo, às vezes me perguntam assim, olha, eu tenho uma pessoa que acabou de ser internada porque fez uma tentativa. Você pode atender? Eu falo, não. Porque acabou de fazer uma tentativa, essa pessoa precisa de um atendimento presencial, né? Então, quando a gente identifica, Tá. por exemplo, assim, sendo muito superficial, né, muito raso aqui, só para dar um exemplo. Quando a gente identifica talvez um começo de um pensamento de morte, alguma coisa que ainda não está, por exemplo, com um planejamento muito estruturado, dá para atender online, né? E às vezes eu atendo online. Agora, quando é algo mais já fixo, um pensamento fixo de suicídio, um planejamento, né, uma coisa muito intensa, muito recorrente, não dá. Aí não dá. Fazer um suspiro desabafo aqui, fico só imaginando com essa quantidade de cursos de psicanálise curtinho que as pessoas fazem, se Sim, autorizam psicanalistas em 6 meses, sem ter feito análise pessoal, pegar situações desse tipo. Não vou nem entrar nisso para não, né, para não polemizar demais. Já que eu falei de psicanálise, uma última questão que eu tenho, que está no seu livro, né, você traz essa parte e eu queria escutar sobre isso, aquela aproximação que você faz da a repressão da sexualidade e o suicídio. Né? Como é que você faz essa amarração aí?
para nós psicanalistas Eu levantei uma hipótese curtir no livro, essa comparativa. né? Eu levantei uma hipótese na dissertação, comparando o que o Foucault chama de regulamentação do discurso sobre o suicídio e a regulamentação do discurso sobre a sexualidade. E aí, foi uma hipótese mesmo, uma argumentação que eu fiz, que é o seguinte: o Foucault tem um livro que talvez seja bem conhecido, que é a História da Sexualidade. E no volume 1 desse livro, ele fala o seguinte: o sexo nunca foi um tabu. A sexualidade nunca foi um tabu. A sexualidade, na verdade, sempre foi regulamentada e estimulada a ser falada, ou seja, estimulada a ser declarada. Então ele diz, e aí é uma alfinetada do Foucault na psicanálise. O Freud, por exemplo, né, quando ele fala sobre pulsões sexuais e tudo mais, ele está também trazendo uma regulamentação do sexo. Ou seja, o sexo, no discurso, ele nunca esteve escondido, ele sempre esteve declarado. Sou heterossexual, sou homossexual, sou bissexual, gosto de práticas fetichistas, gosto de práticas BDSM e assim por diante. As pessoas declaram isso. Então, o Foucault diz, o sexo nunca foi tabu. Ele nunca foi interditado. Ele sempre foi regulamentado. Existe um procedimento, diz o Foucault, complexo dessa regulamentação. Então, aparentemente, é um tabu, mas na verdade não é. E aí eu digo o seguinte, a minha hipótese é essa. Durante muito tempo, o suicídio foi um tabu. Só que agora, com toda essa patologização que parece estar acontecendo, na verdade, o suicídio também está sendo regulamentado. As pessoas estão sendo convocadas a declarar, né, os seus pensamentos, os seus sofrimentos, as suas questões. E estão convocadas a declarar em espaços específicos, né, para pessoas específicas. Né? Então, assim, declare, né, os seus pensamentos sempre para um médico, por exemplo. Né? É claro que fazer essa hipótese foi, né, no contexto do livro, foi num contexto de fazer ali, né, uma bruxaria filosófica, né? Porque é claro que tem necessidade, né, em alguma medida, dessa declaração, né? O problema que eu enxergo é justamente transformar isso em doença. Ou seja, só falar disso para X pessoas, né? Por que não pode falar para outras pessoas? Né? Por que não podem existir outros espaços de escuta? Né? Então, é nesse sentido que eu faço essa aproximação. Regulamentação da sexualidade, regulamentação do suicídio. E não só do suicídio, regulamentação de transtornos mentais, de uma maneira geral. Né? Muito legal, Flávia. Bom, quem curtiu aí, gente, tudo isso e muito mais você encontra no livro da Flávia. Mostra ele aí, ó, o livro da Flávia. É um livro assim, eu li esse livro muito tempo atrás. Que foi? Não sei se foi quando você lançou, mas eu lembro que eu comprei muito tempo atrás. Aí eu li, aí desapareceram com o livro lá de casa. Aí eu comprei outro e reli. E é muito legal, assim, ele traz reflexões em Sim. relação ao suicídio, mas não só isso. O pessoal pediu para você mostrar de novo o livro aí. Não só ao suicídio, mas ao sofrimento. Né? O sofrimento, eu acho que o suicídio acaba sendo a expressão quando o sofrimento ultrapassa tudo, né? Fica sem nome, sei lá, não tem razões específicas. Mas acho que a sua forma de trazer o raciocínio, o jeito que você articula, apesar de ser um livro de filosofia, como você disse, traz reflexões e enriquecimentos para a clínica. Me ajudou bastante, tanto que foi a base para montar a Semaninha ali Foucault. Eu recebi o feedback que o pessoal curtiu, né, a forma de trazer essa leitura. E quem quiser eu vou mostrar de novo, comprar que eu esse acho livro, que... onde é que Paulo, acha? obrigada pelos comentários. Eu fiquei muito contente que você gostou do livro, de verdade. Bom, ele se chama Suicídio e Medicalização da Vida, Reflexões a partir de Foucault. Ele foi lançado em 2021. E na época que ele foi lançado, eu recebi da editora vários exemplares. Vendi tudo, ainda bem, ótimo.
Ano passado, eles me mandaram mais alguns exemplares, mas também já acabou tudo de novo. Eu não sei quando eu vou receber de volta. Porém, calma, porém, é possível adquirir ou no site da editora, que é a editora CRV, ou qualquer plataforma. A Amazon, qualquer plataforma dá para achar ele. Eu acho que na Amazon é até mais fácil, né? Vou mostrar de novo. Chama Suicídio e Medicalização da Vida, Reflexões a partir de Foucault. Ó, pessoal, depois vocês Arroba, cliquem na página dela, arroba que Psicologia e é... Prevenção. Qual que é a sua Prevenção. página que você tá comigo aí? Psicologia e Prevenção. Você vai lá, é a página da Flávia, ela posta lá, tem a foto, aliás, já que ela postou recentemente. Não sei se tem linkzinho, mas aproveita, dá uma olhada por Legal. lá. Você até falando aqui, ó, esse livro ajuda demais na prática clínica. Bom, a Flávia tem que atender agora, 8 e pouquinho. Eu também volto para o trabalho. E ela separou um tempinho na agenda, porque ela está no. Além das aulas, dos É, o atendimentos, meu, tem um doutorado em andamento, né? Que é o seu cavalo de batalha. Então, eu quero agradecer por esse bate-papo, por responder a tantas questões aí, super pertinentes, que ajuda demais na clínica. Eu acho que é fundamental. Eu falo isso muito, assim, acho que é difícil você pensar na psicanálise, na psicologia, sem fazer essas interfaces, não só com a questão do suicídio, mas do sofrimento, entender que o sofrimento ele está numa estrutura política, como você trouxe, tudo tem uma história. Então, naturalizar alguma coisa, legitimar algo, assim, isso é isso, isso. é uma coisa que precisamos, como clínicos, nos afastar. Né? Isso desconstrói preconceitos, isso desconstrói encaixar pessoas em patologias, né? O transtorno tal, que é uma, sei lá, tem o seu lado necessário, mas também acaba reduzindo muita Eu quero coisa. falar. Enfim, então eu agradeço demais, Eu quero Flávia. Se falar, quiser falar alguma obrigada, coisa né? Muito nessa obrigada. Eu que finalização, fica à agradeço pelo vontade. espaço, pelo convite. Eu brinco, né? Mas eu vou falar aqui de novo. Eu sempre indico o seu canal para os meus alunos, para todo mundo que eu conheço, porque eu acho ótimo, sempre achei ótimo. Então, eu que agradeço. E eu que agradeço a todo mundo que acompanhou aqui com a gente. Muito obrigada. Muito obrigada, foi ótimo. Acho que E muito sim. legal, o pessoal tem muito carinho por você. Acho que entrou uns Meus, alunos meus, aqui, né, meus meus pupilos. mandando, muito legal. É bacana isso. É um trabalho bonito, É, importante e ser gostado por essa turma toda. Então, gente, encerramos aqui com a Flávia. Essa live vai ficar gravada, eu vou disponibilizar, vou compartilhar. Depois eu vou tá bom. puxar para tentar jogar para o YouTube, ver como é que eu faço.